Olá a todos, sou Antônio Sá, sou professor aqui da Inova Business School e sou sócio fundador da Amit, uma empresa voltada às marcas próprias do mercado. Estou aqui para falar de um tema muito importante que é a evolução do mercado de consumo e quais são as grandes forças de mercado e como elas estão se transformando. Está preparado aí? Então vem comigo, vamos lá, vamos entender como o mercado de consumo está se transformando com três grandes players que eu vou falar para vocês, três forças, três figuras no mercado aí que são, na minha opinião, os grandes protagonistas do mercado de consumo. Então vamos lá. Primeiro, as indústrias. Né? Como a gente sabe, são aquelas indústrias que o papel principal dela é produzir com eficiência, produzir com custo baixo. Tem países, inclusive, que destacaram muito nos últimos anos, que destacou de forma muito importante, por exemplo, a China. A China é basicamente a indústria do mundo, exagerando um pouco, né? Mas nem tanto assim, mas ela é muito forte e ela praticamente não tem marcas relevantes para o mercado global. Então, o papel dela é produzir muitos dos produtos que a gente consome, que vai para todos os países, e aqueles que compram, distribuidores, varejistas, eles colocam suas marcas e revendem. Então, ser uma indústria relevante, ser muito bom naquilo que você fabrica, chegando no nível de eficiência que poucos chegam, é uma força muito grande. Tá? Então, você não necessariamente precisa ter a marca. Isso é muito comum na Europa, em que tem diversos, são muitos, talvez a grande maioria das fábricas, das indústrias, eles são terceiristas, eles não possuem, grande parte, eles não possuem as suas próprias marcas ou elas são quase irrelevantes no total de suas vendas. Tá? Então, até aqui no Brasil, indústrias, marcas gigantescas, como as grandes, né? Unilever, P&G, Nestlé, e tantas outras, elas também se servem dessas indústrias que são terceiristas. Né? Para a própria Natura, Boticário, tem uma série de indústrias que você, consumidor, nem as conhece, não sabe quem são, não conhece o nome delas, nunca ouviu falar, são indústrias terceiristas. Essa é a primeira força de mercado. A segunda força muito grande são as indústrias que são muito boas, indústrias que eu quero falar, na verdade, são donos de marcas. Tá? Então são donos de marcas, marcas que se tornam relevantes, marcas que tocam com o coração do consumidor, que fideliza. É, e ter marca não necessariamente quer dizer que você tem a indústria. Atenção para isso. Então, quando você fala aí, hoje em dia, de uma Nike, de uma Coca-Cola e tantas outras marcas, na Heineken, ela até pode ter a fábrica, mas ela pode escolher terceirizar. O forte dessas empresas é ter uma marca relevante. Se perguntar para a Coca-Cola se ela prefere ter a marca ou uma indústria, provavelmente ela vai dizer, não, a marca eu não abro mão, porque construir uma marca como essa, indústria, eu posso contratar alguém, ele monta a fábrica ali, ele fabrica o refrigerante para mim, mas ter uma marca relevante não é fácil, não é simples, tá? Então, essa figura, hoje eu conheço até no mercado brasileiro inúmeras empresas que possuem marcas. Tem uma nos Estados Unidos, muito famosa, chamada Goya, Goya. Essa indústria, essa marca, na verdade, ela se serve de diversas indústrias, diversas categorias. Ela cresceu focada no público latino, que é muito grande nos Estados Unidos, esse consumidor, né? São vastos, um público muito vasto. E eles foram crescendo, é, buscando indústrias muito fortes, que fabricam diversos tipos de categorias e hoje são uma potência. Isso existe no Brasil. Tem alguns estados que existem marcas que vendem, por exemplo, a parte toda de biscoitos e de uma série de outros doces em lojas que não tem nenhuma fábrica. Então já tem uma marca relevante, ele vende para os mais diversos varejistas naquela praça, porém não possui as suas próprias indústrias. Então veja que não necessariamente você ter a sua marca, você tem que ter a sua indústria. Ok? Então a primeira força que eu falei são indústrias, aqueles fabricantes que muitas vezes não têm uma marca. Segunda força, quem é o dono da marca e por vezes tem ou não a sua própria indústria. E a terceira força, quem é? É a força da distribuição. Aqui eu estou incluindo atacados,
atacarejos, distribuidores, estou somando também aqui varejistas, os mais diversos formatos, né, de conveniência, lojas grandes, hipermercados, quem quer que seja. Então, essa é uma força, porque essa turma é que faz chegar o produto mais perto de você, mais perto de mim, do consumidor final. É aquela turma que é muito forte em distribuir, fazer o produto se deslocar. Imagina você, se tivesse que comprar o seu smartphone aí, tivesse que ir na fábrica de uma Samsung, de uma Apple, sabe lá onde ela está, tivesse que comprar a sua roupa na indústria que está fabricando, né? Que dificuldade que é. Então, esse papel desse intermediário aí, que é super relevante, que é quem distribui de alguma forma. Então, quando você fala no Brasil que tem uma dimensão continental, olha a importância que tem os distribuidores, de fazer chegar nos mais diversos estados produtos que, por vezes, são produzidos de forma concentrada, ou no Sudeste, ou no Sul, esses distribuidores conseguem espalhar os produtos em determinadas regiões do país. Olha a importância que tem, por exemplo, o varejo, que muitas vezes possui 30, 50, 100 lojas. Agora se fala da Oxxo, né, que tem centenas e centenas de lojas em muito pouco tempo e consegue chegar perto do consumidor final. Essa é uma força muito grande que quem fabrica e quem tem a marca tem que se valer dessa turma toda. Eu incluo nesses distribuidores também os e-commerces, né, os marketplaces, que conseguem, como o Mercado Livre, como o Magalu, onde você compra no e-commerce, compra nessa loja virtual aí e o produto acaba chegando na sua casa. Ok? Então, essa não é fácil, essas três forças, não é fácil você ocupar cada um desses espaços. Então, distribuir é uma atividade muito específica, né? Que você consegue ter uma logística muito, muito boa. Quem opera a loja também não é simples. Você fazer um ambiente legal, você reabastecer, você comprar e vender o produto certo para o cliente, tem todo o peso de estoque que você tem que carregar. Então, todas essas três forças têm os seus desafios e tem também a parte boa deles criarem fortalezas que os diferenciam no mercado. Tudo bem? Então, três forças: quem produz, a indústria, quem tem a marca e quem consegue distribuir, seja em que etapa da cadeia. Muito bem, agora nós vamos fazer uma leitura do que está acontecendo no mercado. Cada um deles, todos eles estão buscando em como fidelizar mais o cliente, como se fortalecer, como não depender de alguns clientes ou dos seus fornecedores. Eu estou falando de uma indústria que não quer depender de algumas marcas, estou falando de marcas que não quer depender de algumas indústrias, não quer depender do varejo, estou falando do varejo que não quer depender de algumas indústrias. Então, como é que eles estão se movimentando? Atenção para isso. Muitas indústrias que o foco dele é produzir, muitos deles estão criando as suas próprias marcas. Tá? Esse é um fenômeno que a gente está começando a ver, que vê, na verdade, em diversos lugares do mundo. A gente vê isso, inclusive, na China, né? Porque aqueles que só terceirizavam, fabricavam tênis, por exemplo, estão criando algumas marcas para se diferenciar do mercado. Então, isso está acontecendo. Por outro lado, o dono da marca, que por vezes tem a indústria ou não, ele está buscando também distribuir. Olha que interessante quando você vê uma Swift, que vai desde a pecuária, que vai ali do corte da carne e possui a sua loja própria. Então ele está verticalizando e está começando a distribuir e está verticalizando a sua atividade de ponta a ponta. Tá? A gente vê também várias outras, uma Ambev também tentando chegar até o consumidor final, uma Brastemp vendendo direto para o consumidor. Então esses são movimentos, é uma tendência, o que a gente chama do D2C, né, o Direct to Consumer, em que indústrias e marcas, na verdade, estão buscando chegar até o consumidor final. Esse número está aumentando cada vez mais. Eu vi um dado recente que foi apresentado na NRF agora, no início de 2025, lá, em que fala que o mercado americano está crescendo e que eles acham que a participação ela vai crescer nos próximos anos ainda mais do D2C. Ou seja, as indústrias, os donos de marcas vão chegar cada vez mais ao consumidor final, não passando por esses intermediários, por essa turma de distribuição. Tudo bem?
Por outro lado, o que o varejo está fazendo? O varejo está buscando também não ter uma dependência das grandes marcas, não ter uma dependência, e ele está desenvolvendo as suas marcas próprias. Esse é o número que está crescendo no mundo. Para vocês terem uma ideia, 23% já é a participação de marcas próprias no mundo. 23%. Ou seja, é quase que 1 a cada 4 produtos vendidos no mundo já é marca própria. Na Europa esse número já é mais do que 1 a cada 3. E em alguns países da Europa, como o Reino Unido, Suíça, Espanha, já é 1 a cada 2 produtos. Ou seja, metade do que se vende nesses países já é marca própria. E esse número cresce no Brasil e continua crescendo. América Latina, Brasil, Estados Unidos, onde quer que seja. O varejo quer reduzir a sua dependência também das grandes marcas. Ele quer ter uma fortaleza nas negociações, ele quer fidelizar e ele quer principalmente ter melhores margens. Então, veja só como o mercado está se transformando, como existem empresas que estão buscando ter a força tanto da indústria, como de ser o dono da marca, quanto conseguir distribuir, e aí ele consegue ter uma fortaleza ainda maior no mercado. E é muito interessante ver essa batalha, muito interessante ver como as empresas estão buscando se posicionar no mercado, buscando estratégias de ter para ter uma menor dependência de um cliente ou de fornecedores, e é muito divertido ver isso. Então, e aí você? Como é que está a sua empresa? O que você está vendo no mercado? Depois me conta aí nos comentários e vai ser um prazer ter um diálogo. Então, me acessa lá no LinkedIn, Antônio Sá, vai ser um prazer continuar essa conversa e a gente se encontra por aí. Valeu, pessoal. Um abraço.